Bom, pronto, como eu disse anteriormente, a nossa aula hoje é o capítulo 8. Vocês podem acompanhar quem estiver com o livro em mãos, né? Ou depois fazer essa passagem aí, olhar o livro de vocês. Mas nesse slide que eu estou apresentando para vocês, basicamente todo o conteúdo que tem no livro eu trouxe para vocês aqui. Né? Como eu disse também anteriormente, no início da nossa aula, vai ser uma aula com bem interatividade, né? Eu trouxe o máximo de vídeos e animações para a gente conseguir entender melhor sobre o conteúdo que está diretamente ligado aos oceanos e mares do mundo. Então, vamos começar a nossa aula, né? Primeira coisa que é importante a gente fazer uma ressalva. Qual é a diferença quando a gente fala em mar e oceano, né? Às vezes, muitas vezes, algumas vezes a gente acaba atribuindo sinônimos, mar e oceano serem sinônimos, mas não é. Vamos definir, né, e perceber a diferença que existe entre os dois conceitos. Mar são águas salgadas que banham os continentes. Essas águas recebem diretamente a influência terrestre, que modifica a composição das substâncias nelas dissolvidas, altera as suas propriedades e os seus movimentos. Então, mar é algo mais restrito. E ela tem total influência do continente, né? Da parte terrestre. Já o oceano são as águas salgadas, porém afastadas da costa, ou seja, que estão mais distante da costa, da faixa costeira, né? Que é a própria terra do continente. Portanto, não influenciadas diretamente pela terra, mantendo as suas propriedades e concentração das substâncias nelas dissolvidas. Eu vou trazer como exemplo lindo nosso planeta Terra, nosso planeta azul, né? Que a maioria é composta por água. Trago aí para vocês um exemplo. O Mar Vermelho, como o mar é restrito, é um espaço que está diretamente ligado à porção territorial. Já o oceano é a questão aberta, mais distante, né, da questão territorial e não sofre a influência do continente. Já o mar sofre diretamente a influência do continente e as substâncias que estão inseridas nesse mar também vão sofrendo influências ao longo do tempo. Eu vou trazer rapidamente até um exemplo, né, conteúdo até do terceiro ano, a questão geopolítica, o petróleo, né? Ao longo do tempo, o Golfo Pérsico, né, que é uma porção ali do mar na região do Oriente Médio. Bacia sedimentar ao longo dos anos fez com que, há milhares de anos também, óbvio, né? Surgisse porque que ali aquela região é totalmente cheia de reservas de petróleo, né? Mais de 60% das reservas de petróleo do mundo estão naquela região, porque sofreram influência justamente do continente, né, das terras que tem ali, e influenciaram diretamente nas propriedades desse mar, né, dessa região lá, que é o Golfo Pérsico. Um exemplo, né? Os oceanos, né? A gente falou de mares, de oceanos. Quais são os oceanos hoje do mundo, né? Eu trago aqui para vocês o Pacífico, o Atlântico, o Índico, o Ártico e o Antártico, né? O Antártico, ele é considerado, sim, agora um oceano, então nós temos 5 oceanos, né? A diferença é porque os outros oceanos se caracterizam principalmente pelas questões dos continentes, né? Questão terrestre. O Ártico, que foi o mais recente, ele vai se caracterizar principalmente pela questão da corrente marítima que passa nele, né? Que lá não tem digamos assim, um continente propriamente dito, né? Nós sabemos que são os polos, tanto o mar glacial ártico quanto o mar antártico, né? Eles são os limites do nosso planeta, são os polos, polo norte e polo sul. Mas aí nós podemos considerar também agora mar glacial antártico. Então, nós temos 5 continentes. Que se vocês olharem o conteúdo, desculpa, eu nem falei a página para vocês, né? As páginas para vocês são justamente na página 178. Né? A página 178. Tem os 5 continentes, eles apresentam bem direitinho. Aqui eu vou trazer para vocês, como eu falei de mares, né? O exemplo dos mares. Um mar fechado,
um mar aberto e um mar interior. O que seria um mar aberto, né? Eles se comunicam amplamente com os oceanos. Exemplo justamente a comunicação aqui que tem no Golfo Pérsico, né? E a ligação aqui pelo Estreito de Hormuz. Olha como é bem pequenininho, mas está aí o mar Oman, né? O mar de Oman. Deixa eu só aceitar aqui rapidinho. Outro exemplo, o mar continental interior, o Mediterrâneo, né? Comunicam com os oceanos através de estreitos e canais, podendo se situar entre os continentes. O melhor exemplo disso é o mar Mediterrâneo, extenso. O mar Mediterrâneo é extenso, mas ele só vai se comunicar com o oceano através de um estreito, né? Que é bem pequenininho ali, que liga a Espanha ao Marrocos, né? O continente europeu ao africano. E aí a gente traz outros exemplos do Mar Vermelho, Mar Báltico e Mar Negro. E aí os mares fechados e isolados, ou seja, eles não têm comunicação com o oceano, né? Não tem nenhum estreito, não tem nenhum canal que faça essa comunicação. Então, exemplo, o Mar Cáspio e o Mar Negro. Eu vou trazer para vocês agora, quando a gente fala de mar, quando a gente fala de oceano, é importante também considerar a questão do relevo, né? Vocês lembram que nós já estudamos em capítulos anteriores o relevo no planeta Terra, que aí a gente viu várias formações, o relevo brasileiro, nós vimos como se forma o relevo, né? Quais são os fatores internos e externos que contribuem para a formação do relevo. Nós vimos também que existem aqueles fatores internos que acabam contribuindo em alguns lugares para a formação de um relevo mais moderno, outros de um relevo mais antigo, né? Mas no mar também, o mar também tem relevo, né? E é importante a gente conhecer também o relevo do mar. Deixa eu trazer aqui para vocês o relevo marítimo. O livro de vocês, ele apresenta bem direitinho essas divisões, né? Como o relevo marítimo vai se dividindo. Mas aí eu gosto sempre de trazer esses pequenos vídeos para vocês, porque nós sabemos que essas animações acabam contribuindo para o nosso entendimento sobre o conteúdo. Olá, sejam bem-vindos ao canal Geografácil. Imagens de satélite mostram que o nosso planeta se assemelha a uma esfera, tendo o azul como cor predominante. Entretanto, a Terra não apresenta uma circunferência perfeita como a de uma bola de futebol. Seu formato é de uma geóide, esta figura estranha e deformada. Nela, os oceanos e mares estão ausentes, permitindo visualizar o assoalho oceânico, o fundo do mar. Os continentes são as terras emersas, ou seja, acima do nível médio do mar. O litoral marca o limite entre o continente e o oceano. O relevo submarino surge já na praia, é a plataforma continental, levemente inclinada e com profundidade média de 200 metros e extensão entre 70 km a 1.000 km. Na imagem orbital do Brasil, a plataforma continental é representada pela faixa de azul mais claro. O limite da plataforma continental é o início do talude continental, inclinação mais aprofundada que na plataforma, semelhante a um abismo, chegando a 3.000 metros de profundidade. Apresenta cânions ou fendas ao longo da sua inclinação. Chegando ao fundo do talude, surgem as bacias oceânicas, imensas extensões de sedimentos depositados nas placas tectônicas oceânicas. A profundidade nas bacias pode chegar a 5.000 metros de profundidade. O Titanic está afundado na bacia oceânica do Mar do Atlântico Norte, a 3.843 metros de profundidade e 650 quilômetros do litoral canadense. Quando as placas tectônicas oceânicas são convergentes,
formam-se as dorsais, grandes cordilheiras das profundezas dos oceanos. A cordilheira Mesoatlântica é um exemplo de dorsal, onde a Islândia é uma das ilhas da cordilheira acima do nível do mar. Quando uma placa tectônica oceânica se choca a uma placa continental, ocorre a subducção. A placa oceânica se infiltra debaixo da placa continental. Esse fenômeno forma a fossa abissal, um tipo de fenda bem profunda entre essas placas tectônicas, chegando a quase 12 quilômetros de profundidade na Fossa das Marianas, entre as placas convergentes das Filipinas e do Pacífico no Oceano Pacífico. Outros exemplos de fossas abissais ou oceânicas são as de Tonga no Oceano Pacífico, com 10.882 metros de profundidade, a Fossa do Japão, também no Oceano Pacífico, com 9.000 metros de profundidade, e a Fossa do Atacama, na América do Sul, com uma profundidade de 8.065 metros. Lembrando que o relevo oceânico, assim como o continental, sofre interferência da dinâmica interna da Terra, onde ao mesmo instante que placas oceânicas são destruídas pela subducção, o assoalho marinho se expande por meio das dorsais, em ritmo bastante lento, mas contínuo. Obrigado pela tua audiência. Compartilha este vídeo. Então, né, ele faz uma animação, se vocês observarem o conteúdo da página 178, 179, é basicamente esse vídeo, né? Ele vai mostrando de maneira bem didática o que realmente é o relevo oceânico, né? Como o relevo oceânico vai se formando. Que aí eu trago essa imagem para vocês, né? Tem o continente, a parte de terra, territorial, a plataforma continental, que é essa é a porção mais rica, né, em vida marinha, que é justamente essa primeira que está mais próxima do continente, né? É nela também que são desenvolvidas as atividades econômicas e mais exploradas pela sociedade, como a pesca, a prospecção, extração de petróleo, né? Já os taludes, né? Os taludes é esse degrau aí. Quando você vem na plataforma continental, que ainda continua, né, o continente, dá uma continuidade ao continente, aí o talude é como se fosse o primeiro degrau. Muitas vezes, quando a gente está na praia, quando a gente está no mar, cuidado, né? Porque vai começar o declínio, né? Aquela coisa reta, não, começa o declínio. E aí, o nome que se dá a essa parte aí é justamente o talude. São o oposto, né? Sua declividade é bem acentuada, né? E mergulha em um contínuo ritmo de inclinação em direção ao assoalho oceânico. E aí vocês podem observar nessa imagem, né? Vem na plataforma continental, aí o talude faz uma queda, né? Um declínio bem forte. As bacias oceânicas, né? No nosso caso aí, uma bacia oceânica localiza-se em uma área que a luz solar jamais alcança. É aquela mais profunda, aquela bem escura, né? Com distâncias cerca de 100, conseguem adentrar cerca. Os raios solares, né? Eles conseguem adentrar cerca de 100 metros na água. Enquanto existem partes do assoalho oceânico que se situam a 3.500 metros de profundidade. Então, na bacia oceânica, realmente, a luz solar jamais tem como alcançar. E aí tem a região abissal, as fossas oceânicas, também, como o vídeo falou muito bem, né? Então, tem muita informação sobre a formação do relevo, né? Como forma-se o relevo. Eu vou trazer uma imagem para vocês agora, para ver se vocês conseguem adivinhar a nossa próxima parte do conteúdo. Não olhem no livro, viu? Eu quero ver a infância de vocês. Quer dizer, vocês ainda estão na infância, mas eu quero ver a infância de vocês saltando no corpo desse momento. Qual é o conteúdo que nós vamos falar agora? Qual será o conteúdo? Podem responder no chat.
só olhando essa imagem. Se vocês não souberem me responder o conteúdo específico, pode ter certeza que vocês não tiveram infância, viu? Porque esse filme diz tudo sobre o nosso conteúdo. Esse trecho do filme, viu? São as correntes marítimas, né? Muito bem. Eu não sabia o nome. Olha como eu fui profunda agora, viu? Quase. Eu fiquei pensando porque estava muito óbvio. Aí eu pensei, não deve ser. Mas eu fui bem detalhista, viu? Agora eu fui detalhista. Porque é nesse trecho do filme, né, que eles explicam bem a questão da corrente, né? Que as tartarugas estão seguindo viagem, porque é um momento natural, né? Os animais, eles passam um determinado período do ano num lugar mais quentinho, migrando de um lado para o outro, eles vão procurando a melhor adequação ao seu corpo, que é natural, né? Nós sabemos que baleias fazem isso, aves fazem isso, né? Eles ficam migrando de um lado para o outro. E nesse filme, que não é recente, diga-se de passagem, não é recente, eles fazem essa exemplificação muito bem, né? De uma maneira bem criativa, porque o pai do Nemo vai procurar ele adora e acabam procurando e se encaixam numa corrente marítima que vai diretamente levar ele para onde o Nemo está. E aí, eu quis trazer isso porque isso faz uma recordação. É muito bom quando a gente percebe que... quando eu disser a vocês assim, assistam filmes, mas, tia Carol, eu já assisti esse filme em algum momento. Mas será que você já tinha assistido esse filme com a percepção da corrente marítima? Um exemplo, né? Eu estou falando do exemplo de um filme. Mas existem vários outros filmes que, às vezes, a gente não gosta de assistir novamente, mas quando a gente vai assistir, a gente já assiste com outra percepção, né? Todo mundo muda, né? Nós somos mutáveis. Então, a gente sempre vai assistir alguma coisa. Era do Gelo, os 4. Né? Que tem uma corrente marítima que leva exatamente para a casa de onde os animais querem ir. Aí eles pegam essa corrente marítima no iceberg e eles chegam lá. Guilherme, Era do Gelo, os 4 têm mensagens importantes históricas, né? O derretimento das calotas, como foi o mundo congelado, que é uma das teorias que fazem com que a gente acredite de como os homens chegaram às Américas, né? Porque o mundo era congelado, o Estreito de Bering estava congelado, e os homens conseguiram fazer essa travessia. Eu acho que é Groover, né? Groover, que também é um filmezinho pré-histórico, né? É muito bom também. Então, tem animações que, assim, eu super recomendo. Tem filmes sem ser animações também, muito importantes. Mas eu sou fã de animação, então assistir animação e tentar entender o contexto histórico dentro da animação, para mim, é um prazer, né? É um prazer. E aí eu trago para vocês outro vídeo curtinho, vocês viram que eu estou trazendo vídeos curtinhos, de um professor que ele faz um desenho massa, porque eu acho que só quem desenha, quem já tem esse desenho na lousa já é 1000 vezes, né? Porque é top esse desenho, sobre justamente as correntes marítimas. E aí eu vou apresentar rapidinho para vocês, para a gente conversar mais um pouquinho sobre as correntes depois. Um container no Pacífico acabou caindo, e nesse container... Em 1992, um container no Pacífico acabou caindo, e nesse container estava cheio do quê? De pato de borracha, pato de borracha. 28 mil patinhos de borrachas, então, acabaram caindo aí no Oceano Pacífico. Tempos depois, diversos patos de borracha começam a ser encontrados pelo mundo inteiro. Mas afinal, o que é que fez com que todos esses patinhos de borracha acabassem indo para o mundo inteiro? Correntes marítimas. Correntes marítimas são esteiras, pessoal. São esteiras que acabam sendo levadas aí a água oceânica para vários cantos do planeta. O que a gente tem aqui, na verdade, é um ciclo. Ciclos de águas quentes e ciclos de águas frias. Dessa maneira, então, nós vamos ter aqui uma característica bem interessante. Essas águas quentes, mais superficiais, são levadas com o vento para determinado ponto. E aí, quando chega em lugares mais frios, ela vai se esfriando, ela vai aumentando a densidade e ela afunda. E nesse processo, então, quando ela afunda, ela vai empurrar a água que está lá embaixo para outro lugar, que vai se aquecer e fazer o processo. Então,
A temperatura fria e a temperatura quente faz com que gere um movimento de convecção no oceano, convecção. Além dessa situação, além aí das características da temperatura, a salinidade acaba mudando e ela faz toda uma característica aí bem importante para entendermos o clima de determinados lugares. Por exemplo, todas essas áreas onde nós temos áreas de deserto, essa parte mais alaranjada aqui, ó, são áreas de deserto no mundo, elas estão, como vocês podem perceber, próximas de correntes marítimas frias. Por que isso acontece, professor? Simples, olha só. Quando a corrente marítima fria está passando próximo do continente, ela vai impedir que massas de ar acabem chegando ao continente. Tanto é que ela também vai sequestrar umidade do continente para o oceano. Então a chuva, quando passa uma corrente marítima fria, vai ter aqui uma quantidade então, de água que vai chover no oceano, não vai chover no continente. Essa corrente marítima fria, ela vai estar com mais sal, maior quantidade de sal. O que acontece? Com essa quantidade de chuva, o que vai acontecer? Vai diluir este sal ao longo do tempo. E aí o que acontece? Ela vai seguir seu caminho e vai transformar numa corrente marítima quente. Tendo uma corrente marítima quente, o que vai acontecer? Vai gerar um processo de evaporação. Essa evaporação vai levar através dos ventos aqui, ó, para os continentes e vai formar em todo o planeta, por onde passam correntes marítimas quentes, áreas de florestas, seja elas florestas equatoriais, florestas tropicais, florestas temperadas. Ela vai ter uma formação de vegetação de florestas nas áreas mais quentes. Tá entendendo? Você com certeza agora vai entender para você nunca mais esquecer, presta atenção. Onde passa a corrente marítima fria, vai dar origem à formação de desertos. Onde tem correntes marítimas quentes, vai dar origem à formação de florestas. Eu tenho certeza que você aprendeu, sabe por quê? Porque aqui é gabarita gel. E aí, gente, é bem dinâmico, né? Ele desenha muito bem de início, né? Chama logo a atenção o desenho na lousa. Mas, assim, de uma maneira bem simples, ele consegue nos explicar. De uma maneira, é claro que a nossa necessidade no início é entender o básico, né? A gente também não vai se aprofundar no assunto das correntes marítimas. Mas as correntes marítimas estão chiando, gente? Tá ruim para vocês? Porque as correntes marítimas são justamente como se fossem rios dentro do oceano, né? São rios que ficam circulando, muitas vezes tem correntes que acabam circulando quase o planeta inteiro e que ficam andando e levando essa mudança de temperatura, né? Eu trouxe o exemplo do Nemo, do filme do Nemo, porque justamente a gente conhece nesse filme uma das correntes, né, que ficam cruzando e levando os animais. Essas correntes, né, nós temos uma das correntes mais conhecidas, se não a mais conhecida do mundo, a corrente do Golfo, né? Ela é quente, ela parte das águas tropicais do Golfo do México no sentido do leste. É o maior turbilhão, olha aí, é o maior turbilhão hídrico do planeta, sendo responsável direto por levar calor ao continente europeu. Essas correntes são fundamentais justamente por isso. Nós sabemos que o norte da Europa, né, principalmente os países nórdicos ali, são congelantes. Então, essas correntes conseguem, né, em uma boa parte do ano, fazer com que os portos de alguns países tenham movimentos. Se não fossem essas correntes quentes, né, ali muita parte do mar do norte europeu, dos países nórdicos, seriam congelados o ano inteiro, né? E aí não tinha nem como ter acesso aos portos daquela região. Então, tem países, né, que têm um acesso melhor, justamente por causa das correntes marítimas, né? Ó, toda a Europa Ocidental é influenciada pela corrente do Atlântico Norte, derivada da corrente do Golfo, que provoca fenômenos naturais interessantes, como a presença do fog londrino e o aquecimento do litoral da Noruega, que, diferentemente da vizinha Suécia, tem seus portos preservados durante o inverno, né? Então, a influência da corrente marítima é super importante para que a gente perceba que realmente
existem alguns lugares no mundo que precisam desse movimento, né? Desses rios dentro dos oceanos, desse turbilhão de água, que justamente fazem com que as águas esfriem, as águas aqueçam, façam essa troca de massa, né? Esse movimento de convecção. Eu vou trazer para vocês um assunto que a gente escuta falar muito o ano inteiro, e muitas vezes a gente não conhece muito a fundo sobre esse assunto, né? Que é um fenômeno. No caso aqui, ele já é um fenômeno, né? Acontece, não se tem muita explicação ainda científica sobre ele, né? Tem explicações, mas não tanto quanto a gente deveria ter, porque ele de vez em quando muda totalmente as configurações do nosso planeta. Nós já sentimos isso há muito tempo, nós já estamos sentindo essas mudanças climáticas há muito tempo, e por isso o livro, gostei muito quando o livro traz essa reflexão para a gente, né? Aí depois a gente conversa mais um pouquinho. O El Niño. Secas e queimadas, e o impacto sobre dezenas de milhões de pessoas no mundo todo. De tempos em tempos, os jornais noticiam as consequências de um fenômeno global cuja origem a ciência ainda não explicou completamente: o El Niño. Para entender o que acontece durante o El Niño, a gente tem que primeiro examinar a interação entre o oceano e a atmosfera, no Pacífico Equatorial. Em condições normais, os ventos alísios no Oceano Pacífico carregam a água que foi aquecida pelo Sol em direção ao oeste. Lá, a água é literalmente empilhada. O nível do mar é até 20 centímetros mais alto na Oceania do que na América do Sul. O calor é transferido, então, da água para o ar. Mais leve e úmido, esse ar aquecido sobe e condensa, ocasionando chuvas na região. Enquanto isso, ao longo da costa da América, as águas mais frias do fundo são puxadas para a superfície, num fenômeno chamado de ressurgência. O El Niño acontece quando esse equilíbrio é alterado. Ele pode enfraquecer ou até mesmo reverter essa dinâmica. Ou seja, a água mais quente que era transportada para o oeste se desloca em direção à América do Sul, e as chuvas da região também se aproximam do continente. A quantidade de energia desviada nesse evento é enorme, na ordem de 1 sextilhão de joules. Isso equivale a 10.000 usinas de Itaipu, ou 10 vezes a produção de energia de todos os países do mundo por ano. Um dos impactos é o enfraquecimento da ressurgência na costa do Peru. Esse fenômeno normalmente traz águas frias e ricas em nutrientes do oceano profundo para a superfície. Isso afeta a fauna da região e, em consequência, a pesca. Foram os pescadores sul-americanos, inclusive, que batizaram o fenômeno. A alta das temperaturas do oceano e a escassez de peixe se dá no verão no hemisfério sul, época do Natal, pois é ele, El Niño. No Brasil, o El Niño costuma produzir um aumento das temperaturas médias em todas as regiões, principalmente no Sudeste e Centro-Oeste. As chuvas tendem a se intensificar na região Sul e a diminuir no Norte e Nordeste, aumentando as secas e queimadas. Mas o fenômeno oposto ao El Niño também pode ocorrer, é a chamada Laninha. Isso acontece quando os ventos alísios se fortalecem, intensificando o transporte de água em direção à Oceania. Por sua vez, a ressurgência aumenta na costa americana. Esses modos de funcionamento se alternam de uma maneira quase periódica, entre cada 2 a 8 anos. O clima é um sistema caótico, muito complexo, e o mecanismo que controla as alterações entre ninho e ninha ainda não foi completamente entendido. Ainda não conseguimos prever quando eles vão acontecer. O fato é que eles estão aí há alguns milhares, possivelmente milhões de anos, sem a interferência do homem. Mas estudos recentes indicam que as mudanças climáticas que estamos vivendo podem aumentar sua frequência. Vamos olhar este gráfico. A partir da temperatura média da superfície dos oceanos, é possível medir a intensidade e ocorrência dos eventos. Se a região estiver mais quente do que a média, a água aquecida não está sendo transportada para o oeste. É o El Niño que está em vigência. Se ela está mais fria, é a Laninha. Neste outro gráfico, fica evidente a influência dos ninhos e ninhas na temperatura global. Podemos ver que o ano mais quente de cada década geralmente é um ano de El Niño, e o mais frio, um ano de Laninha. Destacam-se os eventos de 82 e 97. Milhares de pessoas morreram e bilhões de dólares em prejuízo foram causados. No final de 2014, começou o que seria o mais forte El Niño já registrado, que se estendeu até o começo de 2016. Ano este que, aliás, bateu o recorde de mais quente já registrado na história. Gostou da nossa explicação? Então dê um like e inscreva-se
Um excelente, né? Um excelente vídeo. Ele consegue ilustrar perfeitamente a questão do fenômeno do El Niño, principalmente quando o nosso Nordeste, o nosso Norte, a gente sabe que a gente sente, né, quando fica ainda mais seco, né, com bem menos chuvas secas severas, e aí, e em compensação, o Sudeste aumenta a temperatura, e o Sul, grande aumento das chuvas, né? Então, fica totalmente uma reviravolta no clima, né? E aí a gente sofre justamente por causa desse fenômeno. Há muito tempo que a gente escuta falar do El Niño, né? E é justamente isso, né? Um fenômeno que acontece, a mudança na temperatura e toda essa influência do mar que acaba causando esse fenômeno. Nós vamos partir agora para outra parte do conteúdo, que é justamente a questão das características do litoral brasileiro. Mas antes de entrar no litoral brasileiro de maneira específica, eu quero trazer para vocês um pouco do contexto histórico dessa parte do mar. Quando a gente fala dos cuidados, da exploração, né, do mar, é impossível a gente não lembrar um pouco do contexto histórico das grandes civilizações, né, no início de tudo. Então, por muito tempo, nós sabemos que a importância do mar Mediterrâneo foi referência no mundo, né? Principalmente porque era o principal eixo econômico do mundo, né? A gente está falando de mar, é importante eu falar do mar Mediterrâneo. Quem dominava na antiguidade era justamente os cretas, né? Os cretenses, essa ilhazinha ao sul da Grécia, né? E em 1500 a.C., os cretas perdem para os fenícios, que hoje seria o atual Líbano, a Síria, né? Que se vocês olharem para essa segunda imagem do lado direito, tem um nomezinho, né? A Fenícia. E aí já no Oriente Médio, né? E os fenícios, né? Eles dominaram o mar Mediterrâneo justamente nesse período de 1500 a.C. Os fenícios, quem seriam esses fenícios, né? Os homens do mar. Eles exploravam já naquele tempo, para vocês terem uma noção, esse moluscozinho aí que aparece na imagem, com o nome de murex, né? Eles exploraram tanto, gente, até chegar à extinção do molusco. E o que é que esse molusco tinha? Ele soltava uma tinta e eles eles tingiam os tecidos. A exemplo disso, a gente vem, 37 depois de Cristo, a 68 depois de Cristo, né? Nero, imperador romano, né? Ele tinha suas túnicas tingidas com a tinta do murex, né? E aí ele não permitia que as pessoas tingissem com o mesmo tom de vermelho. Chegou a ter uma lei na época, né, que quem tingisse as túnicas com o mesmo tom de vermelho poderia ser executado. Mas aí eu trago essa reflexão, por quê? Porque a questão da exploração do mar, né, a utilização do mar, não é de agora. Eu estou trazendo exemplo dos fenícios para vocês, de 1500 a.C. Eles começaram a explorar o molusco antes de Cristo, né? Desse calendário, dessa era comum que nós temos, que a gente tem como referência. Então, quer dizer, faz muito tempo, né? Nero usava dessa exploração já depois de Cristo, imperador romano. Então, para vocês verem como essa reflexão sobre a exploração da biodiversidade, a exploração do mar e tal, é um discurso, é uma vertente de agora, sim, porém não começa agora, né? Já vem desde Creta, dos fenícios e tal. É só uma questão de contexto histórico que eu queria trazer para vocês. E aí, eu vou apresentar agora, né? E a gente vai retomar para o Brasil. Vindo para o Brasil, eu vou voltar para a década de 1960, né? Mais ou menos 61 e 63, teve a Guerra da Lagosta. Uma guerra só assim de nome, mas foi mais de ameaças, né? De intimidações. Entre Brasil e França. A França, né, começou a explorar a lagosta brasileira, no litoral pernambucano. E pegava essa lagosta, levava para a França, fazia seus pratos caríssimos, e aí começou a reflexão, começou a discussão de qual espaço marítimo, até onde o espaço marítimo pertenceria ao país, né, que estava próximo a esse mar, né, que vai findar essa discussão só mais à frente, né,
quando justamente em 1982, no território jamaicano, né, o Bob Marley aí, ó, eles vão estabelecer que o mar, né, será dividido em partes, né, e essas partes, né, seriam bem claras agora. Isso em 1982. A Guerra da Lagosta foi na década de 60. Mas aí a ONU, né, na conferência que ela faz na Jamaica, ela vai estabelecer justamente essa divisão agora bem clara. Como seria dividido o nosso mar, né? Como ficaria clara essa divisão? Quem teria o controle, quem teria o domínio, quem ia usufruir dessas leis, né? Quem ia fazer jus a essas leis. Aí eu vou apresentar rapidamente a questão do nosso litoral brasileiro. Nós sabemos que ele é extenso, enorme, né? A gente pode usar até aquele termo que ele vai do Iapoque ao Chuí, porque ele vai do norte ao sul do Brasil, o litoral brasileiro, e aproximadamente 7.400 quilômetros. É pouco recortado, né? Possui poucas reentrâncias, poucos recortes, banhado por correntes oceânicas quentes. Em sua porção norte, maior temperatura, maior salinidade e maior amplitude de marés. Por que eu vou chegar nesse assunto do litoral brasileiro? Porque aí eu vou chegar numa questão da OSHE, né? A sexta questão da primeira fase. A Amazônia Azul, né? Quem nunca tinha escutado falar da Amazônia Azul, nós chegamos nesse assunto. O que é a Amazônia Azul? Nessa imagem, vocês veem esse recorte muito bem definido, né? Do contorno do litoral brasileiro. A Amazônia Azul, esse termo, surge com um militar da Marinha, né? Ele que cria esse termo, justamente fazendo referência. Por quê? Referência à Amazônia, Verde, a nossa floresta, né? Porque justamente existe uma biodiversidade muito grande no litoral brasileiro e é muito extenso, assim como a floresta amazônica. Então, juntando essas duas características comuns de extensão territorial e de biodiversidade, né? Porque existe uma grande biodiversidade marinha no nosso litoral brasileiro, então fizeram essa comparação e é um termo utilizado até hoje, Amazônia Azul, né? Eu apresento para vocês aqui a divisão, como é a divisão. Eu vou definir melhor, né? Eu vou caracterizar melhor cada divisão dessa, mas aí para vocês terem uma noção de como se divide essa Amazônia Azul. Desde 1982, quando teve a Conferência da ONU lá na Jamaica, ficou dividido assim, ó. Primeira parte em destaque. Vocês estão vendo aí, né? Essa pontilhada amarela, né? Essa linhazinha pontilhada amarela. As leis são as mesmas do país costeiro. Isso aí se chama mar territorial. Compreende 22 quilômetros do mar a partir da costa. Numa linguagem bem marítima, compreende, então, 12 milhas náuticas, né? Essa delimitação aí seria o nosso mar territorial. Compreende 12 milhas náuticas ou 22 quilômetros a partir da costa. Segunda divisão, a porção de amortecimento, a zona contígua, né? Ela tem mais 12 milhas. As leis nessa linha aí, dentro desse contexto aí, nessa linhazinha laranja, do amarelo para o laranja, que fica bem claro assim, para ficar mais fácil para vocês, as leis não são as do nosso país costeiro. Elas não valem. Quando a gente fala na primeira porção, que é o mar territorial, nessa segunda, as leis brasileiras já não tem. O Brasil pode fiscalizar, pode ter cuidado, principalmente com as questões, né, de cobranças de taxa de entrada e saídas de produto, né, uma questão mais aduaneira, né, mas aí tem poder apenas de fiscalização para cumprir as leis, mais uma questão de ordem aduaneira, né, a questão de fiscalizar, mas não é igual, por exemplo, a essa primeira faixa litorânea, né, o mar territorial. O terceiro ponto em destaque, esse maior aí, vocês estão vendo a linha branca, a linha pontilhada branca.
É a zona exclusiva, zona econômica exclusiva, desculpem, ZEE. Não confundam com a questão da ZEE da China, viu? Ali é outro contexto. Quando a gente estiver falando de Amazônia Azul, né, da Amazônia Azul, do nosso litoral brasileiro, a gente está falando de zona econômica exclusiva. Ela ficou determinada, né, 200 milhas náuticas, 370 quilômetros de mar a partir da costa, e nesse contexto aí, né, o país costeiro pode explorar o solo e o subsolo. E por que chama atenção a questão da zona econômica exclusiva? Porque é a parte do pré-sal, meu povo. É a parte que está localizado o pré-sal. E nós sabemos que foi na camada de pré-sal que o Brasil, principalmente na Baía de Campos, né, descobriu petróleo, né, petróleo, gás natural, e que se explora, né? Então, por isso que tem que ter muito cuidado. Desde 2004, o Brasil pediu à ONU já uma ampliação desse território, para que a ONU ampliasse esse território, para que justamente ela pudesse explorar mais, porque senão, essa parte aí do pré-sal, essa imagenzinha meio branca, esbranquecida aqui embaixo, ela vai ser explorada por quem, né? Se não for pelo governo brasileiro. E até então, como não teve questionamento, né? Como não tiveram questionamentos, então é quase uma certeza que o Brasil tem esse direito de ampliar de mais de 200 milhas náuticas, né? O território da zona econômica exclusiva. É importante a gente considerar. Geralmente, eles fazem essa divisão, meu povo, da zona econômica exclusiva a partir da talude. Lembram da talude que eu falei que era o degrau? Né? O degrau para o oceano, assim, para o assoalho oceânico, né? Para a bacia oceânica. Então, eles fazem esse controle mais ou menos baseado na distância da talude, onde começa a talude. Só que, infelizmente, nem sempre essa plataforma continental, né, essa extensão do continente assim mais próximo da Terra, ela tem o mesmo tamanho, ela tem a mesma distância. Então, esse controle pode variar muito. Por isso, o Brasil, ele quer que a zona, né, a zona econômica exclusiva, seja justamente o mesmo tamanho da plataforma continental. Né? Ou seja, não fique restrita a 200 milhas. Às vezes, em alguns lugares, a plataforma continental, né, que é aquela extensão do continente dentro do mar, antes da talude, né, antes de começar a talude, ou justamente, né, no limite da talude, ela pode ser mais curta em alguns lugares ou pode ser mais extensa. Às vezes, ela passa das 200 milhas que a ONU determinou. Por isso que o Brasil quer explorar justamente a mais essa quantidade maior, né? Ele pede uma extensão maior da exploração. Eu trago aqui para vocês terem uma noção melhor, os limites do território brasileiro vão justamente até as ilhas, lá a questão vamos ver aqui, do leste, né? Lá no Pernambuco, né? Tem o arquipélago de Fernando de Noronha, mas também tem as ilhas de São Pedro e São Paulo, que são formações rochosas que tem lá no extremo brasileiro. Vocês estão vendo? Essa bolinha que está lá em cima é justamente as ilhas de São Pedro e São Paulo. E aqui embaixo, nós temos as ilhas de Trinidad, Martim e Vaz, que é outra porção de ilhas, né, que compreendem o território brasileiro. Essa extensão territorial, né, que compreende hoje o que nós conhecemos como a Amazônia Azul. Ao todo, né, as águas marítimas nas quais o Brasil tem direito de soberania chegariam a mais de 4 milhões, né, em território. Então, chegaria seria muito mais extenso. Porém, com essas limitações, e desde 2004 que o Brasil tenta ampliar esse limite, né? Justamente a questão do pré-sal. 4,5 milhões de quilômetros quadrados, né? Que na prática aumenta em 50% a área territorial brasileira, e aqui chamamos de Amazônia Azul, uma imensa riqueza natural.
Nessa perspectiva, o Brasil, em vez de 8,5 milhões de quilômetros quadrados, passaria a ter praticamente 13 milhões de quilômetros quadrados. A Amazônia Azul concentra-se a maior riqueza nacional, bem como grande parte do nosso comércio internacional, que é escoado por transporte marítimo, turismo, depósitos minerais ainda não explorados, pesca, setor em que o Brasil é ainda embrionário e tem muito que aprimorar. E a valiosa camada do pré-sal, que possivelmente transformará o Brasil em um dos 10 maiores produtores mundiais do petróleo. Há também as fontes hidrotermais no litoral brasileiro, que apresentam alta potência, né, econômica na área da biotecnologia e farmacologia. Né? Então, a Amazônia Azul realmente é um motivo de preocupação ambiental e estratégica. O risco da degradação levado a cabo por atividades predatórias exige a presença do Estado na função de regulador e legislador ambiental. Então, a luta pela Amazônia Azul justamente perpassa desde fatores ambientais, fatores econômicos, né? Nós também sabemos que também é uma questão militar, porque o controle desse território também a questão militar tem que estar bem alinhada com esse controle da Amazônia Azul. É um território riquíssimo, assim, é a riqueza nacional, o petróleo, o gás natural, fora os outros minérios e toda a biodiversidade. Por isso, a questão de ampliar a extensão da Amazônia Azul.